O introito da missa de hoje, que a minha boca se encha do vosso louvor, aleluia, para que possa cantar, aleluia. Os meus lábios estremecerão de alegria ao cantar vosso nome. Aleluia, aleluia. Esperei em vós, Senhor, não serei confundido para sempre. Protegei-me e libertai-me, porque sois justo. E a oração coleta de hoje, fazei, misericordioso Senhor, que a vossa igreja constituída pelo Espírito Santo se não turbe perante as incursões do inimigo. A leitura do profeta Joel. Eis o que diz o Senhor Deus: exultai, filhos de Sião, e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos deu aquele que ensina a justiça e fará descer sobre vós, como no princípio, as chuvas do outono e da primavera. E as vossas eiras se encherão de trigo, e vossos lagares transbordarão de vinho e de azeite. Comereis na abundância e sereis saciados, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que fez em vosso favor tantas maravilhas. E o meu povo jamais tornará a cair na confusão. Vós sabereis então que eu estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro senão eu. E o meu povo não tornará a cair na confusão, assim fala o Senhor Todo-Poderoso. E a sequência desta oitava: vinde, ó Espírito Santo, e mandai lá do céu os raios da vossa luz. Vinde, ó Pai dos pobres, de todos os dons caudal e sol das nossas almas. Ó Consolador Supremo, hóspede dos nossos corações e refrigério dulcíssimo. Vós sois a paz na luta, na turbação, a calma da nossa dor, o bálsamo. Ó Santíssima Luz, inundai as entranhas e os corações dos vossos fiéis. Sem a vossa proteção, nada há no homem sem jaça de pecado. Lavai o que é impuro e fecundai o que é estéril, e o que está ferido, curai-o. Dobrai o nosso orgulho, abalai nossa indiferença e os nossos passos guiai-os. Dai aos fiéis que confiam em vós os 7 dons sagrados. Dai-lhes da virtude a recompensa, dai-lhes o porto da salvação e alegria eterna. Amém. Aleluia. Em pé. O Santo Evangelho é segundo São Lucas. Naquele tempo aconteceu que um dia estava Jesus sentado a ensinar. E estavam igualmente ali sentados fariseus e doutores da lei, e tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava pronta para o sarar. E eis que uns homens, levando sobre um leito um homem que estava paralítico, procuravam introduzi-lo dentro na casa e pô-lo diante dele. E não encontrando por onde introduzir por causa da multidão, subiram ao telhado e, levantando as telhas, desceram-no com o leito para o meio de todos diante de Jesus. Vendo a fé destes, disse: ó homem, são-te perdoados os teus pecados. Então começaram os escribas e os fariseus a pensar e a dizer: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Mas Jesus, reconhecendo os pensamentos e respondendo, disse-lhes: que pensais vós nos vossos corações? Que coisa é mais fácil dizer, são-te perdoados os pecados, ou dizer, levanta-te e caminha? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se logo em presença deles, tomou o leito em que jazia e foi para sua casa, glorificando a Deus. E ficaram todos estupefactos e glorificavam a Deus. E possuídos de temor diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Podem sentar. A continuação da tradução. O ofertório: louva a alma minha, o Senhor, louvá-lo-ei enquanto viver, cantarei e celebrarei o meu Deus enquanto existir, aleluia. E oração secreta: que este sacrifício, Senhor, que está na vossa presença, se consuma naquele fogo que incendiou no Espírito Santo os corações dos discípulos de Jesus, vosso Filho. E após a comunhão: não vos deixarei órfãos,
virei de novo até vós, aleluia, e alegrar-se-á vosso coração, aleluia. E a oração pós-comunhão, recebemos, Senhor, os dons desse sagrado mistério, e humildemente vos suplicamos que o sacrifício que ordenastes celebrássemos em vossa memória sirva de proteção à nossa fraqueza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário. Rogai por nós. Santo Antônio. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje nós celebramos a oitava de Pentecostes. O Evangelho de hoje, esse Evangelho é muito belo, porque nós vemos um homem paralítico, não, como acabamos de ouvir a narração, em que ele estava prostrado em cama. E os outros levaram ele e queriam colocá-lo diante de Jesus Nosso Senhor. E como tinha uma multidão, esses homens venceram a multidão, alcançaram o teto da casa, abriram as telhas e desceram este homem até ele ficar diante de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitas explicações. Isso foi um fato real que aconteceu, um doente e várias pessoas que carregaram, abriram o teto de uma casa onde estava, de fato, Nosso Senhor e curou este homem. Nós vamos explicar, não sem faltar com o sentido literal do acontecimento, porque existe um grande engano em todos nós. Às vezes a gente fala do modernista, não? Ultimamente o padre falou dos carismáticos, etc. A gente fica olhando muito os outros e esquecemos de nós. Nós temos um defeito, e esse defeito é o defeito dentre os defeitos, um dos mais graves que o demônio joga com a gente. E quando ele joga com a gente, ele ganha. Nós acreditamos que nós somos bons. Nós estamos realmente, este homem que está em cima de uma cama, paralítico, prostrado em cima de uma cama, é o homem, é a natureza humana, representa. Ou seja, é cada um de nós. E que acreditamos, quando nós olhamos para nós dizemos, eu sou tão bom, por que Deus permite essas coisas? Quando a gente está doente, quando a gente perde principalmente os bens temporais, alguma tribulação que tem mais gastos, ou um ente querido, a gente diz, mas por que comigo, sendo que eu sou tão bom? Isso é uma mentira. Nós sabemos que nós não somos bons. Uma coisa é que nós queremos ser bons, isso sim, esse desejo é sincero, porque se nós não queremos ser melhores, nós não estaríamos aqui. E se nós fôssemos tão bons como nós acreditamos, estar aqui também seria uma coisa vã, porque o homem quando olha para si, ele acha que ele é bom. E isso é realmente uma contradição, porque nós somos maus, porque existe o pecado original e que deixou o homem prostrado em cima de uma cama mesmo. Tantas enfermidades físicas, como as morais que são mais graves, elas deixaram o homem prostrado. Nós sabemos, por experiência própria, quanto custa fazer o bem. O bem não é assim só dar uma comida para alguém ou uma esmola. Fazer o bem moral, a honestidade, a sinceridade, a verdade, caridade, a penitência, a prática católica é muito difícil, mas é possível. Mas por quê? Porque nós estamos a uma força que nos arrasta para o mal. E este mal é mais fácil. E neste mais fácil, como nós fugimos do árduo, nós encontramos neste mais fácil um grande deleite. E nós estamos prostrados em cima dessa cama. E quando olhamos para nós falamos, não, está muito bem. Eu sou muito bom, eu não mato, eu não roubo, eu rezo algum terço alguma vez, eu vou à missa às vezes. E nós achamos que isso é tudo. A missa, o terço e as poucas coisas que nós rezamos são esses homens que nos carregam até Nosso Senhor. E esses homens que nos carregam, porque a missa faz de tudo para a gente sair dessa ilusão que nós somos bons.
O Santo Terço faz de tudo para nos mostrar que nós realmente somos criminosos, nós somos pecadores, e se Deus não nos segurar, nós cometemos as piores atrocidades que o pior dos mortais é capaz de cometer. Cada dia há uma mão de Deus que nos impede de fazer os males que nós somos capazes. Nós dizemos, não, isso, quando vemos qualquer notícia das trágicas que acontece diariamente, inúmeras vezes por dia, nós falamos como pode ser que fulano faça ou tenha feito tal ou qual coisa. Mas é porque Deus nos segurou, porque nós somos capazes de fazer piores. E quem nos leva até nosso Senhor são estes homens bons, que são as nossas poucas devoções que são verdadeiras, nosso Santo Terço, a Estima Santa Missa, que os senhores fazem de tudo para o Padre estar aqui uma vez por mês e celebrar. E estas práticas nos carregam na situação que nós nos encontramos paralíticos em cima de um leito e nos colocam diante de nosso Senhor. E muitas vezes, este paralítico que se crê o tal, que somos nós, nosso Senhor vai olhar e vai ter pena de nós por causa aquelas pessoas, nesse caso, por causa das nossas devoções que nos levaram até Ele. Porque nosso Senhor não obra na mentira, na ilusão. Nosso Senhor é a verdade, então Ele tira estas escamas da ilusão. O caso de São Paulo. Para São Paulo se converter, Deus Nosso Senhor fez duas coisas com São Paulo. Derrubou ele do cavalo e deixou ele cego. Porque ele se creia o tal, o mais fervoroso de todos e o mais zeloso pela lei de Deus. Então Deus derrubou Paulo. E depois, como ele acreditava ter uma visão de todas as coisas sublime, Deus deixou ele cego para mostrar que ele era realmente, estava se arrastando, mas em cima de um cavalo, e ele estava cego, crendo ver muitas coisas. Nosso Senhor não nos derruba do cavalo porque nós estamos em cima de uma cama, é verdade. Mas nosso Senhor quer que nós reconheçamos a nossa real situação, que somos paralíticos, enfermos, cegos, mudos, surdos, e são as comuns enfermidades que Ele costuma curar no Evangelho, físicas, mas que também tem por detrás uma causa moral, que é o pecado original. O pecado deixa a gente paralítico. Nós dizemos e vamos repetir, o difícil e árduo que é caminhar ao caminho do céu. Deixa a gente surdo também, porque a gente só ouve o que a gente quer, e quando o nosso Senhor diz alguma coisa, ou nos chama a atenção, nós tapamos nossos ouvidos. Então somos surdos à nossa conveniência, e assim todas as enfermidades físicas, nós também temos elas de modo espiritual, que é muito mais grave. É muito mais grave não chegar ao caminho do céu do que estar em cima de uma cama e não poder caminhar fisicamente falando. Mas esses homens bons, que fazem de tudo para que nosso Senhor esteja diante dessa alma, esses homens bons são homens de fé. Por isso nós necessitamos tirar o engano que acreditamos ser os melhores, os tais, por um lado. E nós precisamos de pessoas que nos carreguem e nos deixem na presença de Deus. Não é preciso para Nosso Senhor curar estar na frente dele. Nunca foi preciso. Nosso Senhor curou à distância. No Evangelho tem vários casos em que ele disse não ser curado, e naquele momento o servo do centurião foi curado, e outros casos também que o Evangelho nos relata. Mas a nossa miséria é tão grande que nós precisamos estar diante de Jesus, nosso Senhor e Deus, e diante do olhar de nosso Senhor nós conhecemos realmente o que nós somos, porque o olhar de Jesus, nosso Senhor, é um espelho. É uma das razões pelas quais, na paixão de Cristo, os soldados vedaram o olhar de Jesus, nosso Senhor, porque eles não conseguiam judiar de nosso Senhor olhando para o olho dele. O olhar dele era de misericórdia, de justiça, de bondade, e prescrutava o íntimo de quem estava sendo observado por eles. Então os soldados tiveram tanto temor, vergonha e confusão de judiar daquela pessoa divina, numa humanidade real, mas um olhar tão que causava confusão, então eles vedaram o olhar de Nosso Senhor. Nós precisamos, não Nosso Senhor com os olhos vedados, porque Ele nos olha sem piscar, mas estar diante deste olhar de Deus, e o olhar de Nosso Senhor vai mostrar o que nós realmente somos.
paralíticos, cegos e etc. E por estar diante dele, porque a intenção daqueles que levaram este homem a Nosso Senhor foi para que curasse. E pela fé deles, e é pela nossa devoção à Santa Missa, pela nossa devoção ao Santo Terço, Rosário, se possível melhor, fará com que, abrindo o telhado, abrindo o coração de Jesus, diante dele, nós sejamos curados dos nossos pecados. E isso é uma necessidade, estar diante de Nosso Senhor e com estas práticas de devoção verdadeira, que são aquelas que nos levam até Ele, sair do leito em que nós estamos jazendo. Se isso não acontecer, a nossa vida católica vira um teatro, porque a partir de uma ilusão de acreditar que somos bons, nós começamos a nos enganar e todos os males, nossos pecados e defeitos ficam camuflados, ficam escondidos. E Nosso Senhor é justamente o que Nosso Senhor incrimina os fariseus, porque eles ensinavam a verdade e diante da autoridade deles, eles camuflavam os vícios próprios e justificavam, defraudando, enganando e pregando a justiça. Mas Nosso Senhor, como Ele quer realmente curar, é impossível camuflar uma enfermidade com anestésicos, com vários lenitivos e dizer que estou curado. Não é verdade. Eu não sinto dor, eu posso caminhar, mas eu estou enfermo. Os lenitivos que nós damos às dores de cabeça, etc., não é uma cura, é um paliativo. E Nosso Senhor, falando do mal, Ele não quer colocar um paliativo ao mal, porque o mal, sem sentir a dor, ele vai causando mal maior. É a enfermidade que nós não sentimos as dores, e ela vai avançando e depois ela vai acabar com a saúde do corpo. E o pecado que nós camuflamos, ele vai devastando a nossa alma até o ponto dela estar realmente perdida. Por isso Nosso Senhor é a verdade, médico das almas, e Ele quer tirar esta ilusão maligna que nós temos de acreditar que somos bons e quer colocar em nós o desejo de ser bons, isso sim. E a partir desse desejo sincero, Nosso Senhor começa a fazer uma operação profunda, dolorosíssima na nossa alma. E aí vem quando nós, diante de Deus, olhando para Nosso Senhor, que é a mesma bondade, nós vamos reconhecer que nós somos paralíticos, que nós temos quilômetros para caminhar e nós não conseguimos, porque estamos em cima de uma cama, e nós não vamos até Jesus, Nosso Senhor, se não tiver quem nos leve até Ele, que é a Santa Missa e o Santo Rosário, que são duas enfermeiras muito solícitas que fazem de tudo para nos curar. Por isso essa devoção do terço é muito mais do que uma devoção, porque hoje ressalto muito a importância do poder do terço, que venceu o comunismo, é verdade, que venceu batalhas para a história da igreja, é verdade, mas também vence o pequeno comunista que há dentro da gente, que é o pecado original, é um comunista muito cruel, que existe dentro de si, e também vence os inimigos de Deus, que é este mau homem que vive, que nós lutamos todo dia contra ele. E mais do que essas vitórias no sentido mais político e social e extenso que o Rosário deu, ele também dá uma vitória contra nós mesmos. Por isso nós precisamos rezá-lo. Ele é um dos que nos levará até Deus e diante do Deus verdadeiro, ele nos obterá a cura desta paralisia que nos encontramos. E o outro é a Santa Missa, porque a Santa Missa não é esta enfermeira, é o mesmo médico, em que nós estamos diante de Nosso Senhor, e diante de Nosso Senhor imolado, crucificado, e vemos o que o nosso pecado faz, o que a maldade do homem fez com Cristo, nós vemos na Santa Missa. E o que Nosso Senhor fez? Transformou todos aqueles males que ele sofreu em graças. E é diante da Santa Missa, diante de Nosso Senhor Eucarístico, que nós vamos obter a cura da nossa paralisia. Então peçamos, já que estamos na oitava do Divino Espírito Santo, essa graça de o Espírito da verdade mostrar a verdade. Nós cremos na verdade do Evangelho, nós cremos na verdade do magistério da Igreja, nós somos católicos, graças a Deus, mas nós temos que conhecer a verdade em que nós vivemos, os passos que nós estamos a dar, a caminho da onde? Do céu ou do inferno. Só existem dois caminhos. A vida do homem está com esses dois caminhos. Ele está que ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno. Se ele vai para o céu, ele tem que estar seguindo quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é com esta ilusão, porque eu sou tão bom que Deus olhou para a terra e viu, olha que maravilhoso é fulano, eu acho que eu vou chamá-lo até o... Não é por isso.
É porque nós não podemos caminhar ao céu sem Nosso Senhor. Nós temos que depor esta parte que nós cremos ser bons e que Nosso Senhor é um favor nosso servir a Deus. São coisas orgulhosas, soberba da mais camuflada que está dentro da alma piedosa e que nós devemos pôr. Por isso o Espírito Santo, Espírito de verdade, veio como fogo. O fogo, ele queima e ele reduz a cinza tudo que não é sólido, tudo que não é verdadeiro. Diante do ouro, ele funde o metal e tira as escórias. Em Pentecostes, esse Espírito Santo divino veio sobre os apóstolos e tirou as escórias deles. E em nossas almas ele também vem quando nós saímos do pecado mortal, e ele vem inúmeras vezes quando nós clamamos por ele para tirar essas escórias de nossas ilusões, de nossas falsidades, mentiras em realidade, mediocridades e etc. Toda essa pequenez maléfica que nós vamos colocando no caminho de Deus, e ele nos mostra doente que nós somos, e mostra também que somos capazes de ser curados, e mostra aquele que pode curar nossas almas, que é ele mesmo, sendo o médico das almas, o hóspede das nossas almas, e nosso Senhor pela sua paixão e morte de cruz, que nos santifica, nos cura e nos eleva, nos dando a verdade que é viver em virtude, que é viver em santidade, movido pelos seus dons, e depois produzir os frutos dos dons do Espírito Santo. E assim depois Deus nos colhe e nos leva ao céu, um fruto formoso, cultivado por Ele mesmo. Mas se não for pela ação de Deus, reconhecendo a nossa miséria, nós vamos realmente, jogando com o demônio ilusões, morrer atrofiado, doente, como um fruto cheio de bicho, e para o céu não entra uma coisa dessa. Deus não aceita. Deus, ele quer um fruto perfeito. Então, peçamos ao Divino Espírito essa graça, depor esta mentira que nós formulamos, crendo que nós somos bons. E vamos reconhecer nossa maldade e depor diante de nosso Senhor as mesmas, e nele encontrar a bondade, que ele é a bondade por essência, a verdade por essência, e tirar desse caudal, desse manancial, estas bondades e verdades, e enriquecer nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.